Oi, gente! Silvana aqui outra vez. Bora falar de livro? Hoje nós vamos falar sobre este livro aqui, Os 100 Anos de Lene e Margot. Esse foi um livro que eu recebi pela Tag, se eu não me engano, em 2021. Já tem um tempinho, deixa eu só confirmar aqui, é 2021. E eu demorei bastante para ler. Eu, às vezes, fico enrolando para ler alguns livros. E quando eu vi a sinopse desse livro, eu já sabia que ele seria um livro desafiador. Então eu acabei enrolando, mas me arrependi, porque hoje eu terminei de ler ontem e eu terminei de ler esse livro destruída, aos prantos, chorei horrores no final do livro. E se eu soubesse que ele era tão bom assim, eu teria lido antes. Mas tudo acontece no seu tempo, né? Talvez se eu tivesse lido antes, eu não teria a reação que eu tive, eu não teria gostado tanto desse livro como eu gostei. Bom, sem nenhum spoiler, o livro já começa falando pra gente, apresentando pra gente uma jovem, a jovem Lene, uma adolescente de 17 anos, que recebe um diagnóstico de uma doença terminal e está internada no hospital para os seus últimos meses de vida, seus últimos momentos, e ela vai ficar ali e ela vai contar esse período, né, que são os últimos momentos de vida dela, o que acontece, o que ela faz nesse hospital, nesses últimos meses que restam de vida, de acordo com o diagnóstico dela. A Lene ao contrário do que diz o diagnóstico e a doença dela, é uma jovem cheia de vida, é uma jovem alegre, é uma jovem questionadora, e que ao mesmo tempo que ela tem esse quê de inocência, é uma jovem que não teve muito tempo e não tem muitas experiências de vida. Ela não conseguiu viver essa adolescência dela, essa juventude, porque ela descobriu a doença e já, né, acabou internada, já está internada nesse hospital há algum tempo. E nesse período que a Lene, ela começa contando pra gente a história dela, inauguram no hospital que a Lene está internada uma sala de artes para os pacientes, né, para entreter os pacientes desse hospital. E nessa sala de artes, a Lene conhece uma senhora, que é a Margot, que é uma senhora de 83 anos, que já viveu bastante, tem uma carga muito grande dessa vida, dessas experiências que ela teve na vida. E ela traz isso, toda essa experiência, essa sabedoria, essa vivência que ela teve. E ela e a Lene se conhecem, se identificam e se tornam muito próximas nesse período. E a Lene decide que ela percebe que ela e a Margot juntas, as idades dela se complementam e fazem 100 anos de vida, né? 17 anos de vida da experiência da Lene e 83 anos de vida da Margot. E a Lene percebe que as duas juntas, né, chegam nesses 100 anos e decide que para comemorar esses 100 anos, elas vão fazer 100 desenhos, né? Cada desenho para falar sobre um ano da vida delas. Os desenhos vão contando experiências da vida dessas duas pessoas, dessas duas mulheres tão diferentes e com uma carga emocional tão diferente. E a Margot, no que elas vão fazendo esses desenhos, a Margot vai contando as histórias da vida dela para Lene. E faz com que a Lene consiga viver as experiências da vida adulta, do se tornar mulher, de um casamento, de amores, de problemas da vida adulta, problemas, amores, sabores e dissabores da vida adulta, que a Margot vive isso de uma forma tão intensa e a Lene nunca vai ter a oportunidade de viver, porque ela tem 17 anos e ela já está nos seus últimos momentos de vida. Então a Margot compartilha com ela essa vida, essa experiência, coisas que a Lene nunca vai chegar lá. Mesmo sabendo, né, já na primeira página do livro, já fala que a Lene tá morrendo. O final me destruiu, assim, quando realmente chega o momento da gente se despedir da Lene, eu chorei horrores,
porque foi muito intenso e toda aquela carga de tudo que elas viveram juntas, de todos os momentos que elas tiveram, do aprofundamento da amizade, relacionamento dessas duas mulheres, os momentos finais da Lene foi muito doloroso e ao mesmo tempo foi muito bonito. Foi com muito amor. Ela estava cercada e rodeada de amor. E em pouquíssimo tempo ela cativou pessoas e ela mudou absurdamente a vida dessas pessoas pelo momento que conheceram a Lene, né? Eu marquei alguns trechos aqui, alguns trechos bem impactantes e assim, que me marcaram bastante nesse livro e que eu quero dividir com vocês. A Lene, ela faz amizade também com o padre da capela do hospital. E apesar de não ser religiosa, ela não tem uma criação religiosa, uma vivência religiosa, ela começa a conversar com esse padre sobre assuntos da vida, filosofar, né, na verdade. Ela começa a fazer perguntas profundas para ele. E uma das coisas que ela pergunta para ele é: por que eu tô morrendo? Você vê uma pergunta assim, tão doída, tão sofrida, um questionamento tão verdadeiro, vindo de uma menina tão nova. E ela pergunta para ele, porque ela acha que o padre é uma pessoa que tem respostas. Né? Inicialmente ela acha que ele vai ter as respostas para as perguntas dela. E a resposta dele é doída, porque ele promete ser verdadeiro com ela nas respostas e ele fala para ela: não sei. Aí, um pedacinho da resposta dele: não sabemos por que você está morrendo, da mesma forma que não sabemos por que está vivendo. Tanto viver como morrer são mistérios totais, e não dá para saber sobre um deles até ter passado pelos dois. Então, ao mesmo tempo que ele fala para ela: eu não sei, eu não dá, são respostas que ninguém vai saber te dizer. Você está morrendo porque você está morrendo, da mesma forma que você está vivendo, né? E a Lene, das coisas que ela mesma começa a pensar e falar, as indagações e explanações dela, né, dos próprios pensamentos dela, ela está internada num local do hospital chamado Ala May. Ala May é uma ala do hospital onde somente estão os pacientes terminais, né, os pacientes que estão morrendo, que estão ali já para ter algum conforto nos seus últimos momentos. Nenhuma perspectiva de vida ou de cura para essas pessoas. E aí ela fala sobre ela, né, sobre como ela começou a se comportar e como ela, apesar dela ser uma menina cheia de vida, ela é muito calma. Ela recebe notícias e vê acontecimentos de uma forma muito calma. E uma das explicações dela é essa aqui. A Ala May era especialista em fazer esse tipo de coisa com as crianças, torná-las calmas, moderadas e indiferentes, velhas antes da hora. Porque são crianças, apesar de não terem experiência de vida, elas estão no final da sua jornada, né? Não tem muito para elas, não tem muita expectativa para elas ali, né, naquele momento. Um dos outros dilemas que tem nesse livro é a aposentadoria do padre. Isso me pegou de surpresa, porque eu nunca vi padre se aposentar, né? Até onde eu sei, padre é padre pro resto da vida, né? Até morrer. Mas, neste caso, neste livro, o padre se aposenta, né? E ele se vê muito perdido na aposentadoria, ele fica sem saber o que fazer, porque a vida inteira dele, ele viveu aquilo ali, a vida dele se resumiu ao sacerdócio. E aí, no momento, ele se aposenta e ele fala para ela. Depois, ele visita, eles fazem uma amizade muito grande, né? E ele começa a visitar a Lene, mesmo depois de já ter deixado a capela do hospital. E ela pergunta para ele como tá indo a aposentadoria e tal. E aí, numa dessas conversas, ele responde para ela: não sei muito bem o que fazer comigo
desde que me aposentei. Eu me sinto meio perdido. Então, mostra um pouco do como a gente coloca toda a nossa energia em alguma coisa e muitas vezes a gente não sabe viver sem aquilo ali. E muitas fazem isso com a sua vida profissional. A gente coloca tanta energia na nossa vida profissional que depois se amanhã ou depois você não tem mais aquilo ali, você não sabe viver sem. Então, foi uma forma de mostrar pra gente que a vida é muito mais do que o que a gente faz, né? E a parte que eu chorei absurdamente foi o momento, de fato, da morte da Lene. Assim, a descrição da autora. E o livro basicamente, o livro inteiro é narrado pela Lene, exceto nos momentos em que a Margot está contando para ela a própria história, né? Só que no final, como a Lene tá partindo e a Lene começa a não estar mais tão consciente, ela começa a intercalar momentos de consciência, ela vai e volta, a história começa a ser narrada pela Margot. Isso é muito triste, porque você entende que a história só está sendo narrada pela Margot porque a Lene não tá mais ali. E toda aquela vivacidade, aquela intensidade que a Lene traz para a história, aquilo acaba junto com ela, aquilo morre junto com ela. E você vê toda a euforia, a vivacidade da Lene deixando o livro. E você sente isso de uma forma muito, muito forte. E tem um momento que a própria Margot descreve essa calmaria no momento da morte da Lene. E é um momento muito triste, porque você vê a perda de uma vida tão breve, tão precoce, né? Uma morte tão precoce. E ela fala assim, pensei que eu iria primeiro. Como ela conseguiu escapulir tão suavemente? Achei que ela iria como fogos de artifício, com luzes brilhantes piscando e alarmes tocando, desfibriladores chegando às pressas. O tipo de coisa que ela teria amado. Caos e comoção. Seus 2 companheiros mais próximos durante a vida. Abandonaram-na nos momentos finais. Sua morte foi serena e calma, e ficamos ao seu lado pelo tempo que nos foi permitido. Então toda aquela vivacidade, aquele furacão Lene, acabou. E isso foi muito triste. Assim, eu chorei, que eu mal consegui terminar o livro, porque foi muito intenso, né? Ele veio vindo numa sequência de abatimento. O livro vai narrando como ela vai enfraquecendo, ao mesmo tempo que a cabeça dela e o espírito dela estão fervilhando, o corpo dela não acompanhava. Um dos momentos que o livro coloca pra gente de mais dificuldade foi o momento que a Lene começou a ter que se locomover pelo hospital de cadeira de rodas, porque ela não tinha mais forças para andar. Uma menina que vivia correndo, pulando pelo hospital, enlouquecendo todo mundo, não parava quieta no lugar dela. O lugar em que ela menos ficava no hospital era a cama dela. Então, tudo isso, o livro foi mostrando o enfraquecimento dela, a perda da saúde e o corpo dela não conseguindo mais acompanhar o espírito dela. Porque por mais que ela estivesse enfraquecendo, ela continuava sendo aquela adolescente, cheia de vida, cheia de energia. Mas o corpo dela não tinha mais isso. Então foi muito difícil acompanhar toda essa perda dela. E ao final, praticamente termina com a Margot dizendo o seguinte. Ela fala como se ela estivesse falando para a Lene, né? Porque a Lene, durante o livro, ela vai escrevendo um diário contando as histórias dela e da Margot nesse diário, que é uma forma de contribuição dela, como ela acha que ela teria uma contribuição muito pequena nos 100 desenhos, porque ela só faria 17 desenhos e a Margot os 83 desenhos para completar os 100 desenhos e 100 anos de vida delas duas. Então ela resolve escrever as histórias delas duas num diário.
E a Margot, conforme a Margot vai contando para ela as histórias de vida dela, a Lane vai escrevendo. E quando a Lane tá morrendo, numa das últimas, ela faz uma das últimas cirurgias para tentar prolongar um pouco mais a vida dela. Ela manda entregar o diário dela para Margot e dizendo que ela quer que a Margot fique com esse diário. E no final, é como se a Margot estivesse conversando com a Lane. E a Margot fala assim: é tão injusto, Lane, que eu possa ficar velha e você não. Que eu continue a ser velha e a envelhecer quando você nem está mais aqui. Aí por um pedação: você considerou uma mulher velha digna de sua imensa amizade e por isso eu tenho uma dívida eterna com você. Obrigada, doce Lane. Você tornou a espera pela morte muito mais divertida do que deveria ser. Então, esse livro 5 estrelas favoritado, né, gente? Não preciso nem dizer que um livro que me faz chorar o tanto que esse aqui fez, é óbvio que eu vou dar 5 estrelas pra ele. Não tem outra coisa. Tá aqui a ficha desse livro, tá? Vou deixar aqui pertinho pra vocês. 5 estrelas, favoritado. Eu comecei no dia 15, terminei no dia 17, então assim, foi muito rápido. Eu com o livro físico, mas eu também tenho ele no Audible. Então eu gosto de fazer isso em paralelo. Enquanto eu leio o livro físico, eu gosto de estar acompanhando no Audible, porque eu me concentro melhor, né? Então eu vou lendo junto e eu meio que abafo o que tá acontecendo ao meu redor. Então eu fiz o meu breve resumo aqui na ficha. E agora eu vou mostrar pra vocês a colagem desse livro, que pra mim foi uma colagem extremamente especial, né? A Margot tem muitas histórias, então tem muitas coisas que aconteceram que podem ser colocados e podem ser falados aqui nessa colagem, mas não tinha espaço para tudo isso, eu coloquei apenas algumas, né? As mais significativas, o que me trouxe mais saudosismo com relação a essas duas incríveis mulheres desse livro. Tá aqui a colagem do livro. Eu coloquei aqui o Padre Arthur, que foi amigo, a Lane e a Margot, né? Uma amizade improvável e incrível, né? A visão do estacionamento, que a Lane muito falava, que a visão da janela era o estacionamento do hospital. E uma das coisas que ela questiona o Padre Arthur, né? Por que a gente tá vendo carros? E ele fala que tinha uma reportagem que diz que existem muito mais carros no mundo do que pessoas e tal. E aí vai falando que é o futuro chegando e priorizando, né, a parte da tecnologia, os carros e tudo mais. Aqui eu coloquei esse pintinho de chapéu que representa o frango que a Margot teve junto com a Mina, né? A Margot e a Mina, que a Mina foi o grande amor da Margot. A Margot teve alguns amores durante a sua vida, mas o grande amor da Margot sempre foi a Mina, mas o momento que ela viveu e a sociedade não deixou que elas vivessem isso, né? Elas não tiveram a oportunidade de viver esse grande amor. Elas acabaram vivendo como grandes amigas. E elas duas tinham um frango como animal de estimação. E é uma história muito interessante, né? Dentre as histórias que a Margot conta, a história do frango é muito legal. E a Margot, com os desenhos, a Margot desenhava absurdamente bem. Então eu fiz questão de representar a Margot desenhando aqui. E a Margot serena, pensando na vida dela, nas coisas que aconteceu. E apesar da Lane, no livro, ser descrita como uma menina loira, a Lane é uma moça sueca, né? A Margot, ela é escocesa, né? E a Lane é sueca. Então, apesar da Lane no livro ser descrita como uma menina loira, dentre as meninas que eu tinha pra colagem, essa me passou uma vibe muito mais Lane. Esse sorriso, esse olhar, essa vivacidade dessa moça me passou muito mais a vibe Lane do que as outras moças loiras que eu tinha aqui. Então por isso que eu escolhi ela, tá? O telescópio, que também é uma parte muito importante da história de vida da Margot,
que ela, segundo o casamento dela, ela se casa com um astrônomo e ela aprende a olhar e admirar o céu e as estrelas com ele. E eu coloquei aqui uma frase, tá? Que diz: não é o que o mundo reserva para você, mas o que você traz para o mundo. Que fala um pouco sobre a Lene. Eu acho que é muito mais sobre a Lene, que apesar de breve, de ter tido uma vida muito breve, ela trouxe muita coisa para esse mundo e para essas pessoas que conviveram com ela, que tiveram a oportunidade, tiveram a dádiva de conhecer a Lene e de ter passado pela breve vida da Lene. Então, esse é o livro, a indicação de hoje, e eu espero muito que vocês gostem e queiram ler, porque é um livro maravilhoso, que vale muito, muito, muito a pena a leitura. Eu vou deixar o link desse livro aqui para vocês. Eu super indico, é um livro incrível, tá? E esse livro, quem quiser assinar a Audible é uma excelente assinatura, principalmente para quando você, eu não tenho muito tempo de ler, eu quero ler e não tenho muito tempo. Gente, eu sempre falo, não importa, se entra pelo olho ou pelo ouvido, seu cérebro está processando a informação do mesmo jeito. Então não deixa de ser uma leitura porque você está ouvindo ao invés de estar lendo, né, com os olhos. Então, muitas vezes as pessoas deixam de ler porque dizem que não tem tempo. O audiobook, ele facilita muito isso, porque você consegue ouvir, você está na academia, você vai ouvindo suas histórias. Eu muitas vezes estou aqui trabalhando, eu trabalho em alguns dias de home office e eu boto o livro para rolar aqui e vou trabalhando e vou ouvindo o livro. Isso é muito bom, me traz uma calmaria e eu trabalho melhor, eu gosto, eu trabalho com mais calma, com mais gosto e é muito válido. Então eu vou deixar os links aqui desse livro, tá? E super indico tanto o livro físico como o audiobook. O audiobook você tem aquela questão de ter as vozes, né? A diferenciação das vozes, aquela voz mais idosa da Margot e a vivacidade, aquela voz espivitada e cheia de vida da Lene. Então, foi muito bom acompanhar, né? Eu tive a oportunidade de ter das duas formas, o livro físico e mais o audiobook. Acompanhei junto, então foi uma experiência incrível, maravilhosa, que eu, por isso, 5 estrelas, favoritado. É um livro que valeu muito a pena. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, isso é muito importante para o canal. Compartilhe com seus amigos que gostam de leitura ou que gostam de colagens e gostam de ver essas expressões artísticas que eu gosto de colocar das leituras que eu faço. E se não for seguidor ainda, segue o canal, que isso é bastante importante. Compartilhe bastante, divulgue o canal para os seus amigos que gostam de leitura e colagem. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.